Olá, eu sou Cíntia Furtz e sou criadora do projeto Parasitologia Digital. Hoje eu estou aqui com o professor Gilson Volpato e nós estamos gravando vídeos para uma série chamada Quebrando o Mito na Redação Científica. Então hoje a gente vai falar sobre plágio e autoplágio. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos então falar um pouquinho. Eu tinha alunos que tinham dúvida a respeito do autoplágio, da questão de copiar às vezes o estilo. Então eu queria que o senhor desse uma opinião, que falasse sobre o plágio e o autoplágio, fizesse uma diferenciação. Tem às vezes pesquisadores que são notificados por revistas porque publicaram um texto que já tinham publicado às vezes um pequeno resumo em congresso, então são acusados de autoplágio. Então acho que esse é um assunto interessante para a gente falar sobre na redação científica. O plágio é o quê? Né? É você dizer para outros que uma coisa é sua quando ela não é. No fundo é isso, tá certo? Tá. Agora, não é só o sua. Por exemplo, eu conheço um livro que as autoras defendem que o autoplágio, ou seja, eu plagiar o meu próprio trabalho, né? Que isso praticamente não existe, certo? É óbvio que não é bem assim. Por quê? A partir do momento que eu publico numa revista e eu passo os direitos autorais para aquela editora, aquilo não é mais meu. Ele é, mas não é. Então, se amanhã eu publico em outra editora, então, para usar aquele material, tem que pedir autorização para aquela editora. Tá? Então, assim, eu não posso dizer que lá eu escrevi, eu posso pôr aqui à vontade. Não, não é bem assim. Certo? Então, eu tenho esse lado. Então, seria um autoplágio, porque aquilo não é mais meu e é meu, eu que escrevi, mas tá. E quando é de resumo? Né? De resumo que a gente, por exemplo, publicou num congresso, enviou e, por um acaso, depois a revista, ela vê nos anais Esse é o grande problema, tá? No início, você publicava em congresso o resuminho, e ia fazer a apresentação. Porque o objetivo do congresso qual é? Congregar. As pessoas se conhecerem. Então eu vou para o congresso, não porque eu vou publicar um artigo, eu vou para o congresso porque eu vou contar as minhas novidades e debater com eles. Depois eu vou publicar, tá? Só que hoje, em algumas áreas, o indivíduo quase que publica um trabalho no congresso. Exatamente. Tá? E alguns congressos, eles fazem até um sistema de revisores, né? Na área de engenharia tem muita coisa assim. Tem premiação. Isso, fazem isso, aquilo e tal. Então, virou uma coisa que ele quase que publica um artigo no congresso. Outro dia eu escrevi um artigo, o pessoal da ABEC, sobre essa questão de o quanto eu publicar o resumo, ele tira a possibilidade de eu publicar o artigo. Essa é uma dúvida que é muito frequente. Aí eu escrevi uma newsletter para a ABEC, Associação Brasileira dos Editores Científicos, e nessa newsletter eu mostro o seguinte: o que a revista quer publicar, o que é inédito. Se você já publicou em outro lugar, não é inédito. É um problema? É um problema. Ok. Aí eu fui ver como que uma das revistas mais famosas do mundo, que é a Science, trabalha com essa questão. E o que eles dizem? Eles dizem assim: olha, se você publicar um trabalho no congresso e deixar quietinho lá e mandar para a gente, for um trabalho que seja aceito, a gente vai publicar. Ah, mas a informação já está lá. Paciência, não tem muito o que fazer, senão, porque o congresso está fazendo isso, né, de publicar a coisa antes. Mas está restrito. Agora, se você ficar fazendo propaganda daquilo, jogando na internet, não sei o que lá, a Science provavelmente não vai publicar o seu trabalho. Só que daí ela fala o contrário. Se um jornalista está assistindo a sua apresentação no congresso, o jornalista está lá, aí ele faz o auê na mídia,
ela publica, porque não foi você que fez. Uhum. Então, ela entende que tem alguns atravessadores na história, né? Teoricamente, a revista quer receber a informação e publicar em primeira mão, certo? Só que o Congresso fura isso. Antigamente não furava muito, porque ficava muito restrito. Hoje, isso virou um problema. Então, o Congresso traz esse problema para... É plágio? É autoplágio? Depende de como você olha a coisa, né? Ali no Congresso, pelo menos o trabalho é seu, não tem direitos autorais do Congresso, é seu, e as pessoas mais ou menos entendem a relação de Congresso com revista. Agora, publicar em outra revista... Não, com certeza. Tá? Ah, mas eu já publiquei lá. O grande galho que acontece, assim, essas pessoas são ou incompetentes, muitas delas, ou preguiçosas. O maior ponto é, olha, o indivíduo publica a metodologia de um trabalho e tal, ele publica um trabalho e lá tem o item metodologia. Aí ele usa a mesma metodologia para vários estudos. É muito comum que eles queiram o quê? Era a mesma metodologia. Copiar e colar. Agora, eu fico falando assim, por que copiar e colar? Você não consegue escrever a mesma coisa de diferentes formas? De 10, 15 vezes diferentes? Você consegue. É só você querer que você vai lá, pega aquela metodologia, escreve de um jeito. Custa fazer isso? Não custa. Por quê? O plágio, ele tem duas concepções. É o plágio da ideia e o plágio da forma. Tá? Quando é da forma, você está copiando a forma do outro. Para você dizer que não é seu, se aquela forma não é sua, você põe entre aspas. Tá? A FAPESP em São Paulo, ela está pegando de sola na questão de boas práticas da pesquisa, onde um dos itens é o plágio. Eu já vi pessoas que colocou no projeto frases iguais a de outros autores, citou o autor, só que usou a transcrição literal, com as mesmas palavras, e não pôs entre aspas. A FAPESP pegou, e o que a FAPESP faz? Ela manda um comunicado para o orientador, e manda um comunicado, talvez para o aluno, não sei, para o diretor da instituição, dizendo que tem plágio, e você vai se defender. Nesse caso que eu vi, foi um plágio por não conhecer, não é plágio de maldade. O plágio de maldade, gente, eu não vou discutir. Por que o plágio de maldade eu não vou discutir? Porque ele é safadeza. Safadeza não adianta discutir. Se o cara é bandido, é bandido. Eu vou discutir o plágio que o indivíduo faz sem saber. Esse vale a pena discutir. Esse dá para trabalhar. O outro, esquece, é caso de... nem de polícia, no Brasil nada, né, se resolve. Mas enfim, esse indivíduo, o que aconteceu? Detectou, a aluna mostrou que o erro foi dela, não foi culpa do orientador, eu acompanhei o processo, não foi culpa do orientador, não foi culpa da aluna, mas foi ela que cometeu. A FAPESP deu uma suspensão de 1 ano para a aluna. Ou seja, se tem bolsa, perdeu. Por 1 ano não pode pedir nada. E a FAPESP entendeu que foi não intencional, então foi uma pena leve. Então veja como que é a situação. E hoje existem 1000 equipamentos para detectar se você cometeu plágio. Só que você pega lá no ensino médio, as pessoas aprendem a fazer plágio, não só no médio, talvez no fundamental também, elas aprendem a cometer plágio, copiar e colar, não é corrigido, entram na universidade, continuam fazendo, não é corrigido, e a hora que pega, desespera, puxa vida, né? Então, perceba, plágio é isso. Plágio é fácil você resolver. Cita de quem é a informação. Se usou as palavras dele, põe entre aspas dizendo as palavras. Lembra, raramente, em 98% das áreas, ou 99%, ou 95%, como queira, você não precisa citar literalmente. Não precisa usar o aspas, porque você deve escrever com as suas palavras. Na maioria dos casos é isso. Tá? Em algumas áreas talvez precise um pouquinho mais, por isso que eu falei esse percentual. Agora, a ideia do outro você precisa usar. Aí cita. É mais fácil do que parece. Só que a gente fica
perdido Eu nesse já vi meio. muito orientador ensinar até errado. Falar, olha, para você construir um texto, você pega um trechinho deste daqui, pega o outro, você vai juntar a ideia e forma o parágrafo. Então, é a história que a gente vem comentando. Você Pois aprender é. errado e repassar o erro. Então, por que essas pessoas não ensinam o indivíduo a raciocinar, né? A entender, olha, a informação é essa, agora eu vou escrever essa informação com as minhas palavras, certo? É que nós temos um conjunto de analfabetos funcionais, certo? Tem 3 tipos de analfabetos, o funcional é um deles. Ele é analfabeto funcional por quê? Ele não consegue entender aquilo e transformar aquilo numa ideia que ele vai expressar do jeito dele, tá? Isso é passado, esses indivíduos daqui a pouco estão praticamente defendendo doutorado. Não chega a tanto, mas quase. Então, esse tipo de postura no ensino é o que está favorecendo esse tipo de prática. Agora, um professor devia falar, se você não consegue fazer isso, você não vai fazer ciência, para, né? Mas não, eles dão continuidade e a coisa vai. Então, o plágio está ligado a esse tipo de postura que vem dos professores, né? Dos orientadores. Eu já vi aluno falar assim, olha, eu aprendi que para fazer um parágrafo, primeiro você coloca a ideia de um autor, depois não sei o quê, depois o quê. Onde isso? Eu falo, gente, nós estamos matando o cérebro humano, tantos anos de evolução biológica, para quê? Para nada, para chegar no fim nós não usarmos, né? E o plágio vem dessa problemática. Porque se a pessoa souber ler a informação, né? Agora, quer uma regra prática para evitar plágio, que eu uso, eu não precisaria talvez, mas assim, eu uso para evitar problema. Eu nunca trago nenhum texto que eu pego de outro trabalho para dentro do documento que eu estou escrevendo. Eu nunca copio e colo lá. Porque se de repente você esquecer, no bolo você ficou e de repente ficou aquele parágrafo, não sei o quê. Então o que eu faço? Eu pego aquilo lá, leio, entendo e já escrevo com as minhas palavras no meu texto. No meu texto só entra o que é meu. Tá? E eu aproveitando para dar dicas sobre sua dica, ele já coloca a citação para não esquecer de quem foi, porque aluno Já tem põe essa de quem mania foi. de escrever e Com depois certeza. tem um texto enorme e fica desesperado porque não sabe de onde que tirou aquele texto. É organização, é se organizar. Proceder lá, já põe onde é, depois você vai acertar os detalhes, tá? Mas não traga o texto inteiro, porque ele vai acabar passando, vai ficar e aí já viu o rolo. Então é isso, pessoal. Se ainda ficou alguma dúvida sobre plágio, ele tem vários livros que poderão ajudar a esclarecer melhor. E eu vou deixar aqui embaixo o link para o site do professor, onde vocês poderão adquirir esses livros. Este foi então mais um vídeo da série Quebrando Mitos na Redação Científica. E se você gostou, deixe o seu joinha aqui embaixo e não perca o próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.